Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, arte, e a gente vai continuar falando sobre vanguardas. Tem muito ismo aí. Vem com a gente. Ok, nosso tema de hoje, pegando ganchos de vanguardas, porque é muita coisa, então vamos dividir em grupos, fauvismo, dadaísmo e futurismo, né? Esses ismos, eles são as conexões que as vanguardas tiveram e assistam o vídeo sobre cubismo e expressionismo, está bem resumido para facilitar. E a mesma coisa eu vou fazer agora. Fauvismo tem a ver com cores, né? O futurismo com a velocidade das máquinas do século XX. E o dadaísmo, se prepare que o dadaísmo é doideira, muita loucura mesmo. O fauvismo talvez seja o mais fácil, né? Por quê? Porque a cor é a que mais importa, não importa as formas. Eu vou pintar a minha sala com um teto vermelho, a parede azul, uma delas, uma parede laranja, o chão de lilás não, vou botar verde limão e vou pintar. Quanto mais colorido, mais fauvista é. Menos importante a forma, menos importante o conteúdo. O que é importante no fauvismo é a cor. Por que o nome? O fauvismo vem da palavra fauve, que é uma palavra francesa, o fauve, que significa fera. O que uma coisa tem a ver com a outra. Nesse caso, as cores eram tão agressivas, tão fortes, que eles eram feras, agressivos demais. O pai do fauvismo é um pintor chamado Henri Matisse, mas o fauvismo é baseado na obra de Gauguin, que é um pintor do final do século XIX. Pessoas laranjas, um fundo azul-violeta e o chão verde. Mais colorido que isso? Tem quadros mais coloridos que esse. É um dos quadros mais importantes do fauvismo, chamado A Dança, do Henri Matisse. Virou até uma charge sobre relações pessoais e sociais de gente muito rica no Brasil, ou que se acha muito rica, maltratando pessoas de classes inferiores. Um determinado juiz brigando com policial, né, alguém que mora numa zona nobre, né, maltratando motoboy e por aí vai. Outros artistas importantes do fauvismo, né? O André Derain, ele se destaca, e a obra é do Maurice de Vlaminck, o restaurante. Podem ver que a preocupação com a forma é a menor possível. Então, o que é o fauvismo? Cor. Quem é o pintor mais importante do fauvismo? Matisse. É só isso que vocês têm que ter noção. Facilita, né? Não é só. Dadaísmo. Bom, esse aqui é um capítulo à parte. Atenção ao dadaísmo, porque ele é de extrema importância, desse tamanho período de duração, mas o nível de importância dele não é só para a arte, no caso da pintura, mas para a literatura, para as artes visuais, cinema e produções audiovisuais. Você tem, por exemplo, filmes, inclusive contemporâneos, com uma tendência e um pé no dadaísmo. Pois é. O que significa dada, a palavra, né? Cavalinho de pau em francês, mas tem outras traduções. Eles pautavam na ideia da anti-arte. Vamos para a prática. Então, falar do dadaísmo é falar sobre performance. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas a base da performance é no dadaísmo, onde o ser humano é mais importante. Ter liberdade da arte. Eu não seguir regras para fazer um estilo. Como assim, professor? Eu não tenho formas geométricas do cubismo, eu não tenho imagens tristes e deformadas do expressionismo, eu não tenho cores do fauvismo, eu tenho qualquer coisa, né? Qualquer coisa que pode ser feita. Bom, entendendo o dadaísmo, significa, não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima, certamente, claro. Como assim? Essa é a regra, não ter regras. Abriram um dicionário, colocaram o dedo em cima de uma palavra, a palavra que ficou, nesse acaso, virou o título do estilo. Eu vou causar choque e indignação a partir da liberdade, principalmente de expressão. Está aqui a obra mais importante do dadaísmo. Um vaso sanitário, um mictório de banheiro masculino, redundantemente falando. O nome da obra? A Fonte. Feita por quem? Marcel Duchamp, que é o pai do estilo. O objetivo? Desdenhar sobre a arte daquele período. Só que isso abriu portas para que a gente pense que eu não preciso fazer arte convencional. Tanto é que a arte contemporânea defende que um objeto possa virar arte, qualquer objeto, a partir da intenção do artista, desde um vaso sanitário. O que parece absurdo é eu quebrar paradigmas da arte, isso no início do século XX. Então, quem criou o estilo? Marcel Duchamp, ou o Tristan Tzar e o Hugo Ball.
né? Quem foi o pai do estilo? Marcel Duchamp. E o dadaísmo dá liberdade para você ter liberdade em fazer arte a partir de qualquer coisa. Eu não preciso saber pintar, desenhar ou esculpir. Eu preciso de ideias e essas ideias vão ser consolidadas através do pensamento crítico. Isso é a base do dadaísmo e da arte contemporânea. Tanto é que algumas obras partem de objetos do cotidiano. A gente vai falar sobre isso, o que esse objeto é e como ele é chamado para a arte, né? Reed-made, no caso, um ferro de passar, um banco com uma roda, entre outras coisas. O grande lance do dadaísmo é que a arte contemporânea vai beber na fonte do dadaísmo. Não esquecer que dadaísmo, futurismo, fauvismo, expressionismo, cubismo, né, faltou algum que eu ainda não falei, são manifestações de arte moderna. Depois da Segunda Guerra Mundial, anos 50 e 60, você tem o que a gente chama de arte contemporânea, ok? Então, nomes importantes do dadaísmo. E a gente vai falar sobre a nossa última vanguarda de hoje, que é o futurismo. Bom, o futurismo ele tinha uma visão, como o nome diz, em imaginar que o século XX ia desenvolver-se mais rápido do que em alguns anos, 50 anos, 60 anos, do que a humanidade inteira em 50 milhões de anos. E realmente aconteceu. A televisão popularizando, o século XX criou a internet e eles pautavam isso em função da velocidade das máquinas do início do século XX. Professor, que máquinas eram essas? Automóveis que conseguiam a fantástica velocidade de 30 km por hora. Aí eles achavam aquilo rápido, né? Isso parece piada, mas é verdade. O interessante é que essa velocidade é a base do dadaísmo. É a questão de eu ter uma coisa em movimento e conseguir fazer esse movimento parecer real ou compreensível na pintura. O grande problema do futurismo, nesse caso, eu vou ser sincero a vocês, é que o futurismo tinha um gigantesco flerte com uma coisa chamada fascismo, que é uma palavra que está muito em alta hoje em dia. Pois é, né, gente? Mussolini, Marinetti eram amigos, Marinetti escreveu o manifesto, escreveu alguns documentos para o Mussolini. Os futuristas, ao mesmo tempo, de forma paradoxal, que imaginavam o futuro mecânico e cientificamente, também imaginavam de forma conservadora, porque precisava de regras, diferente do dadaísmo. Pronto, a velocidade do automóvel de Giacomo Balla. Essa é a ideia do dadaísmo, o movimento em constância. É como se eu tivesse um carro em altíssima velocidade que passou no meio de um rio de tintas e aí ele vai espalhando o movimento todo. Outros artistas do dadaísmo, né? E aí a gente vai finalizar aqui com questões na próxima aula para começar a resolver e pensar novamente sobre essas vanguardas, ok? Um abraço, fui!